paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 2 do terceiro trimestre de 2023, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Deturpação é o quê? É a adulteração, a modificação ou o enfraquecimento. Então podemos colocar assim, a deturpação ou o enfraquecimento da doutrina. O que vem a ser a doutrina? É o ensino, é a base que nós temos. Então, o enfraquecimento do ensino bíblico do pecado. Então, a deturpação da doutrina bíblica do pecado é negar a existência do pecado. Nós sabemos que pecado é a transgressão da lei. Nós temos também como outro conceito errar o alvo. E nós sabemos qual que é o nosso alvo, qual que é a nossa base. Nós temos como a nossa base, como nossa regra de fé, a palavra do Senhor. E aí nós temos aqui, na verdade prática, diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, se pelo pecado de Adão toda a humanidade foi arruinada, pelo sangue de Cristo, nós temos garantida a nossa salvação, pela graça, pelo amor, um amor intangível, um amor incalculável, pelo plano de salvação traçado na eternidade. Então, o pecado ele existe sim, mas Jesus Cristo nos salvou, nos regenerou, nos libertou das algemas do pecado. Pela graça, nós somos salvos. E para essa aula, eu quero apresentar 3 dinâmicas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica vai ser referente à palavra-chave que é pecado e o primeiro ponto da lição que fala o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E aí tem a definição de pecado, depois nós temos a universalidade do pecado e nós temos a corrupção do pecado. Então, para essa primeira dinâmica, o professor vai utilizar essa imagem, que eu vou deixar disponível, e aí tem essa imagem do alvo, e aí nós temos um dos conceitos para pecado é errar o alvo. Aí o professor imprime, pode imprimir para todos os alunos, pode pedir para eles irem fazendo, ou pode imprimir só uma, ou também pode fazer na lousa, e aí o professor vai falar assim, qual que é o nosso alvo? Vai esperar eles responderem, e aí o professor vai falar assim, o que acontece quando acertamos o alvo? Nós vamos fazer um acróstico para responder essa pergunta. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo, nós sabemos que somos peregrinos em terra estranha, nós sabemos que a nossa base é a palavra do Senhor. Então o professor pergunta para o aluno, olha, quando nós acertamos o alvo com a letra A, o que você colocaria? Aí eu sugiro que o professor fale, podemos colocar alívio. Quando nós acertamos o alvo, dá uma sensação de alívio, de descanso. Nós sabemos que nós estamos aqui neste mundo. Nós sabemos que é uma luta travada entre a carne e o espírito. Lá em Gálatas nós temos para nos abstermos da carne e nos enchermos do espírito. E o fruto do espírito tem que reinar em nossas vidas. Então, quando nós praticamos e fazemos a vontade do Senhor, quando nós andamos o nosso alvo, andamos com Cristo, sentimos alívio, a nossa alma encontra descanso, encontra segurança. Agora, em contrapartida, quando eu não acerto o alvo, aí o professor fala qual que é o antônimo de alívio. E se por um lado eu tenho descanso, eu tenho refrigério, eu tenho uma brandura, uma paz, um sossego, quando eu não acerto o alvo, aí colocando o antônimo nós podemos colocar qual o contrário de ter uma paz, tranquilidade, de ter um descanso, de ter brandura, aí nós vamos falar que é desassossego, perturbação. Então, quando nós não estamos no alvo, quando nós não estamos no caminho correto, a nossa alma, ela não fica sossegada, ela não fica aliviada, ela não tem paz, porque nós fomos criados para a eternidade com Cristo e a nossa alma tem esse desejo de estar e andar com Cristo. Então, que nós possamos procurar acertar o alvo. E aqui na letra L, quando nós acertamos o alvo, nós andamos como? Aí o professor pergunta para os alunos, quando nós acertamos o alvo, nós andamos como? Nós andamos na luz. Nós brilhamos na escuridão.
E qual que é o contrário? Qual que é o antônimo de luz? Então, quando eu não acerto o alvo, eu estou como? Eu estou nas trevas, eu estou na escuridão. Então, lá em Romano nós temos que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Na palavra do Senhor nós temos também: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então precisamos acertar o alvo, precisamos estar em Cristo, precisamos viver a palavra do Senhor para andarmos na luz. E aí na letra V, quando nós acertamos o alvo, que é Cristo, nós temos vida, e é a vida espiritual, e é a vida eterna de que nós estamos falando, porque mesmo que o nosso corpo aqui venha descer à sepultura, nós sabemos que nós temos a eternidade com Cristo. E, ao contrário, quando nós não acertamos o alvo, qual que é o contrário de vida? É morte, é a morte eterna. E aí, na letra O, quando nós acertamos o alvo, nós temos o quê? Orientação. Nós temos a direção correta. Nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Qual que é o caminho? A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ao contrário, quem não tem orientação, ele vive como? Ele vive alienado, ele vive desorientado, que é o que o título da lição fala: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. É que o inimigo, ele tenta alienar as pessoas, ele tenta enfraquecer, modificar ou adulterar as bases bíblicas, a palavra do Senhor, para que as pessoas possam viver alheias, desorientadas ou alienadas do que contém aqui na palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz, que é penetrante, que adentra, que vai de encontro à necessidade de todo o ser humano. Então, quem vive a palavra do Senhor tem a orientação correta. Então, nós vamos acertar o alvo e um dia nós estaremos lado a lado com o nosso amado Mestre. E assim, nós podemos ir para a segunda dinâmica. E para a segunda dinâmica, o professor vai precisar também de uma imagem de um alvo. E aí o professor vai pegar a Bíblia, vai imprimir essa imagem do alvo, do tamanho da sua Bíblia. E o professor vai colar, assim, colar ou só segurar. Aí o professor vai deixar o irmão segurando a Bíblia com a foto do alvo. E aí o professor vai falar para o outro aluno: agora você precisa chegar até ele, até o nosso alvo. E aí ele fala assim: é fácil chegar. Só que aí o professor fala assim: olha, só que eu vou vendar os seus olhos. E aí o professor venda os olhos e depois gira a pessoa, roda a pessoa algumas vezes. E aí o professor fala assim: olha, agora se você conseguir chegar até o alvo, aí você vai ganhar uma premiação. Aí o professor leva uma premiação. Aí o professor também, se quiser, pode colocar algumas dificuldades no caminho, colocar alguma cadeira ou alguma coisa para a pessoa chegar até o outro que está na sala. Provavelmente, a pessoa não vai conseguir, porque vai estar com os olhos vendados e porque vai ter girado. Mas aí, se a pessoa conseguir, o professor dá a premiação. Se não conseguir, aí o professor chama outro aluno para ver se vai conseguir. E qual que vai ser o ensinamento com isto? Aí o professor vai falar assim: olha, nós estamos vivendo aqui neste mundo. E o nosso alvo, como está ali, ó, é Cristo. O nosso alvo e a nossa meta é viver a palavra do Senhor. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos caminhando aqui neste mundo para chegar no nosso alvo, para chegar no céu, para chegar na nossa Jerusalém, nas nossas mansões celestiais. Só que aí o professor vai falar assim, ó, só que muitas vezes, para nós trilharmos os nossos caminhos, nós encontramos dificuldades. E esse fato de colocar a venda nos olhos e de nos girar são o quê? São as artimanhas do inimigo, como nós aprendemos na aula passada sobre a igreja ser um farol, estar firmada em Cristo e permanecer em pé.
Aí o professor vai falar, olha, só que mesmo que o inimigo tente desvirtuar, ou mesmo que o inimigo tente invalidar, ou mesmo que com todas essas teologias modernas que existem, aí o professor pode citar todas essas teologias aqui do segundo ponto, mesmo que exista todas essas artimanhas ou todas essas ideologias recentes, nós sabemos que nós precisamos chegar até o nosso alvo. Em relação à venda nos olhos, nós precisamos entender que os nossos olhos têm que estar sempre como abertos e os nossos olhos têm que estar sempre fitos onde? No nosso alvo. Nós não podemos deixar que as ideologias, nós não podemos deixar que os novos ensinamentos que tentam invalidar a palavra do Senhor nos seguem. Os nossos olhos espirituais precisam estar sempre abertos, porque só assim nós vamos chegar no nosso alvo. Nós só vamos herdar, ou nós só vamos ganhar o nosso prêmio se nós chegarmos em nosso alvo. E como que eu vou chegar? Permanecendo em Cristo, trilhando o caminho de Cristo, não importando que possa existir alguma dificuldade no caminho, mas meus olhos espirituais precisam estar abertos para que eu não me engane, ou não me iluda, ou não concorde com as novas ideias, com os novos fundamentos que tentem invalidar a palavra de Deus. Então nós precisamos permanecer em Cristo para chegar no nosso alvo, para herdarmos e para nós termos a vida eterna com Cristo. E assim nós podemos ir para a terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica, o professor vai fazer referência ao segundo ponto que eu acabei de citar, sobre as teologias modernas relacionadas ao pecado, e nós vamos falar do terceiro ponto, que fala a normalização do pecado. O professor vai pegar uma garrafinha de 500 ml e aqui vai ser uma garrafinha de refrigerante. Aqui não é refrigerante porque eu não tenho, mas o professor vai tirar o rótulo da garrafinha e o professor vai imprimir esse rótulo que eu elaborei e estou deixando aqui, e o professor vai colocar o rótulo na garrafa, a garrafa de 500 ml, aquela garrafinha pequena de refrigerante, e aí o professor vai levar a garrafa para a sala e o professor vai pedir, vai mostrar para o seu aluno e vai falar assim, olha, aqui nós temos um refrigerante miraculoso, e ele é um refrigerante que é uma bebida vitaminada extra natural. A pessoa fala assim, olha, esse refrigerante teve uma boa propaganda, ele é miraculoso. O que é algo que é miraculoso? Que faz milagres. Aí o professor pede para o aluno ler o rótulo do refrigerante, que um lado vai falar, tá falando sobre a conscientização para guardar a garrafa PET, e fala do local de fabricação, fala por quem é fabricado o refrigerante. Nossa, tá o rótulo tudo certinho. E aí, o professor pede para o aluno ler em voz alta a descrição, que vai estar escrito: refrigerante miraculoso, bebida vitaminada extra natural, sem adição de açúcar ou conservantes, com suco natural de limão, rico em vitamina C, aumenta a imunidade e dá disposição para as atividades diárias. Produto 100% natural. Aí depois que o aluno lê, o professor pergunta se eles querem beber, se eles querem adquirir esse refrigerante. Aí se eles quiserem, o professor dá um pouquinho no copo. Aí o professor pergunta, vocês concordam com esse rótulo que consta aqui nesse refrigerante? É possível existir um refrigerante 100% natural, ou que não tenha nenhuma adição de açúcar, ou que seja rico em vitamina C? Se ele é um produto industrializado, ele vai ter algum conservante ou algum item, até mesmo para aumentar a durabilidade desse refrigerante. Então, quando eu aceito aquele rótulo que foi colocado aqui, modificando os itens do produto, e quando eu aceito como normal, o que acontece? Se eu começar a consumir um refrigerante como sendo um líquido 100% natural, que vai me dar disposição, ou que vai trazer benefícios para a minha saúde, ou que ele é miraculoso porque ele tem um sabor de refrigerante, mas que não tem açúcar, não tem nenhum conservante, o que acontece? Se eu acreditar, eu vou acabar
prejudicando a minha saúde. E se eu prejudicar a minha saúde, o que vai acontecer? Vai desencadear inúmeras doenças no meu corpo. Aí o professor fala assim, olha, então aqui está o perigo de nós aceitarmos a modificação ou a deturpação ou a adulteração ou o enfraquecimento das doutrinas bíblicas, porque o prejuízo, ele é notório, vai causar prejuízo. Olha, o que nós vamos aprender aqui nessa lição é que aí o professor vai falar sobre o segundo ponto e o professor vai falar sobre o terceiro ponto. O segundo ponto são as teologias modernas que tentam descaracterizar o sentido ou tenta deturpar as doutrinas relacionadas ao pecado. O professor vai falar assim, o que acontece quando essas teologias modernas elas são aceitas pela sociedade? A normalização do pecado. Quando eu não aceito o conceito bíblico de pecado, o pecado ele é normalizado. E quando ele é normalizado, o que acontece? Crise ética e moral, e aí imoralidade sexual e a dessacralização da vida. E quando nós não seguimos a palavra do Senhor, quando nós estamos com os nossos olhos vendados para acreditar em qualquer rótulo que eles tentam colocar na sociedade, nós vamos enfraquecendo o quê? A nossa fé. E aí nós precisamos o quê? Dizer não, porque nós precisamos manter firme no quê? Na doutrina bíblica. Então, essas são as 3 dinâmicas, eu espero que os professores usem e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!